Olá, alunos, tudo bem? Vamos agora dando continuidade ao nosso estudo das perspectivas que trabalham dentro da projeção ortogonal, cilíndrica, paralela. Nós fizemos esse desenho aqui na perspectiva isométrica, no outro vídeo, e agora nós vamos fazer esse mesmo desenho na perspectiva cavaleira. Qual a característica dessa perspectiva? Assim como uma perspectiva isométrica, ela mantém a forma do objeto, né? A única diferença que nós vamos ter, o objeto será representado em verdadeira grandeza, mas a única característica é o posicionamento dos eixos é diferente na perspectiva cavaleira, também conhecida como perspectiva militar. Reparem, o eixo X e o eixo Y fazem agora um ângulo de 90 graus. Na isométrica, eles faziam um ângulo de 120 graus entre si. Os eixos, o eixo Z também tinha um ângulo de 120 graus. Agora, o eixo X e Y tem um ângulo de 90 graus. E o eixo Z forma com a horizontal um ângulo, tanto com a horizontal quanto com a vertical, um ângulo de 45 graus. Então, esse eixo Z ele pode ser representado nos 4 quadrantes. Aqui está no quadrante inferior esquerdo, ele poderia estar no superior esquerdo, ele poderia estar no superior direito ou no inferior direito. Aqui nós vamos fazer, mas você pode representar o eixo Z em qualquer um desses 4 quadrantes. Outra característica da perspectiva cavaleira isométrica é que você pode representar a profundidade sem nenhuma redução, ou com redução de 30%, ou com redução de 60%, ou com redução de 50%, que é o caso desse desenho e é como nós vamos adotar na nossa disciplina. Então, todas as medidas em Z terão que ser desenhadas no valor da metade da sua unidade de comprimento. Então vamos lá, vamos fazer esse sólido agora, utilizando a perspectiva cavaleira ou perspectiva militar. Então aqui a folha já está presa, reparem, a durex já está presa nos 4 cantos da diagonal, e vamos agora traçar os eixos. A diferença agora é que na isométrica, nós trabalhamos bastante com os quadros de 30 e 60 e os quadros de 45 ficava apoiado. Agora não, agora é o contrário. Nós vamos estar com os quadros de 30 e 60 apoiado e os quadros de 45 é que vai dar os ângulos. Então, vamos aqui começando a traçar aqui o nosso eixo vertical, vamos escolher a nossa origem. Vou colocar um pouquinho mais aqui, quase ao centro da folha, mais um pouquinho mais para baixo. Aqui seria a nossa origem. Tá? E vou traçar uma linha auxiliar que representaria o eixo Y. Nosso eixo Y, o eixo das ordenadas. O eixo X forma um ângulo de 90 graus com o eixo Y, ao contrário da isométrica, que era um ângulo de 120 graus. Eu posso, reparem, utilizando aqui os quadros de 30 e 60 na lateral, vai ficar muito pequena. Então, só nesse caso aqui, eu vou apoiar o de 45 e vou utilizar o de 30 e 60, que é maior, para fazer o nosso eixo X. É claro que eu poderia apoiar ele aqui também. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso apoiá-lo aqui, para ficar coerente, trabalhando o tempo todo com o eixo com os quadros de 45 graus. Então vamos lá. Trago ele, ó, bem firme aqui, encostado na lateral da folha, vai me garantir o paralelismo, né? Cuidado para não fazer muita pressão, que nem eu fiz agora, e o esquadro entrar por dentro da folha, não evita isso. Firmou, traçou aqui, um traçado fino, o eixo X. O ideal é que todos os traçados você faça na lapiseira 0.3 com grafite HB, que é bem fininho. Mas para o caso desse vídeo, se eu fizer isso, não vai aparecer as arestas, vai ficar muito claro. Então eu estou forçando, estou utilizando um grafite muito mais espesso em termos
de densidade de cinza, né? Estou usando o grafite 2B, que é bem forte, para que ele apareça no vídeo, mas não é para você usar esse grafite, porque se você errar as arestas, você terá depois que apagar, e esse grafite, quando você apaga o traçado, ele suja a folha, tá? Então eu estou usando apenas para fins desse vídeo. Agora apoiei o esquadro de 30 e 60. Aqui está o eixo Z formando um ângulo de 45 graus, tanto com a horizontal quanto a vertical. Apoiei e tracei aqui a partir da origem. Você tem o eixo Z. Tem que ser muito preciso nesses traçados, tanto na isométrica quanto na cavaleira. 1 milímetro de diferença que você faz, você corre o risco de perder o paralelismo das suas arestas e o seu sólido ficar deformado. Então tem que ser muito rigoroso. Então aqui nós temos 4 de comprimento. Vamos então à base do nosso sólido. Eu vou marcar 4 aqui na escala de 1 para 50. E vou já deixar marcado aqui também 2, porque é a largura do outro patamar, né? E nós temos aqui a altura do primeiro patamar. Repare, o sólido ele tem 4 de largura, ele tem 4 de altura, em 2 patamares, de 2 e de 2 aqui. E tem uma profundidade de 2, perdão. Mas eu vou reduzir pela metade com 1. Então vai ficar 50%, porque é uma cavaleira com 50% de profundidade. Então vamos aqui marcar 2, que é a altura do primeiro patamar do sólido. Vamos traçar então agora a aresta do primeiro patamar, que tem 2 unidades de comprimento, 2 de largura. Então, após quadro de 30 e 60, e vamos traçar aqui a aresta. Eu faço primeiro com uma linha auxiliar, bem fina, sem se preocupar tanto com a dimensão dela, e depois marco com o escalímetro 2 unidades de comprimento na escala de 1 para 50. Por que eu estou usando a escala de 1 para 50? Porque esse sólido ele é relativamente pequeno nas suas dimensões, então a escala de 1 para 50 ela ampliaria por 2 em relação à escala de 1 para 100. E cada unidade de comprimento equivale aqui a 2 centímetros, mas nós vamos tratar isso quando a gente abordar o assunto de escalas mais adiante. Então tá aqui, eu posso agora já traçar essas arestas. Esquadro de 30 e 60 apoiado. E vamos agora reforçar essa aresta aqui. Certo? Ficou um pouquinho pequeno, mas eu posso agora colocar em cima, né? É claro, quanto melhor a sua vista, melhor a sua acuidade visual, melhor será seu traçado, né? Quem é como eu tem que usar óculos tem que sofrer um pouco mais. Então tá aí. Vamos agora reforçar essa aresta aqui, que é o primeiro patamar de altura. Repito, estou reforçando as arestas no início apenas para visualização no vídeo, tá, pessoal? Não façam isso quando vocês estiverem desenhando. Deixa para fazer isso no final. Então vamos reforçar essa aresta aqui de 4, para não ter dúvida do traçado dela. Ok, agora
nós vamos desenhar as arestas de profundidade paralela ao eixo Z. Lembrando que elas têm 50% de redução. Então, eu tinha duas unidades de profundidade, agora eu vou reduzi-la para 50%. Então, ela vai ter uma unidade de profundidade. Então, vamos tanto a partir dessa aresta quanto a partir dessa aresta. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui uma paralela ao eixo Z. A partir desse ponto, utilizando os quadros de 45 graus, verifique sempre se está bem apoiado, para que a sua linha não fique torta. Traço uma reta muito fina, só para nos ajudar aqui a desenhar a aresta final. E marco aqui nela uma unidade de comprimento na escala de 1 para 50 do nosso escalímetro. Posso reforçar. Eu gosto sempre de traçar todos os traçados com os dois esquadros, sempre um apoiando no outro, porque isso torna mais firme o seu traçado. Aqui, ó, paralelo agora, sem paralelo ao eixo Z. Vamos traçar a outra. Fazendo sombra aqui à luz, né? Mas vai ficar assim o nosso desenho. Agora vamos traçar a vertical, né? Tanto a partir dessa extremidade da aresta quanto dessa aqui. Lembrando que elas estão reduzidas em profundidade em 50%. E nós vamos traçar as duas verticais que medem 2 de altura nos dois patamares do sólido. Traço uma reta auxiliar, quase que invisível, né? Só para me orientar depois da minha medição e meu traçado. Aqui não, aqui ele tem que ter a sua medida real em Y. Então, nós temos 2 unidades de comprimento para cada uma dessas duas arestas verticais. Novamente, apoiando aqui os quadros de 45 graus. Vamos traçar essa vertical aqui. Até aquele lugar que nós marcamos. Ok? Muito bem. Podemos agora fazer já essa ligação entre essas duas, o início de um patamar e o término de um outro, que é uma aresta paralela ao eixo X. Ó. Reparem, estando aqui tudo certinho, podemos já desenhar aqui essa aresta. Agora vem a rampa. Observe o seguinte. Essa primeira rampa aqui, ó, que nós estamos traçando ela, tá? Você pode apoiar aqui o seu esquadro aqui no quase que num patamar aqui, coincidindo o ângulo do seu esquadro 90 graus, firmá-lo bem e apoiar aqui o seu esquadro, ó, de 45 nele,
é melhor do que você traçar diretamente. Você já pode traçar essa primeira rampa aqui, ó, que vai ser paralela a essa segunda rampa aqui, ó. Reparem, como nós estamos, as linhas são todas paralelas, obedecem um paralelismo. Ok? Então, agora vamos traçar a aresta aqui com 2 de profundidade, com 2 de largura. Então, vamos traçar uma reta auxiliar, esquadro de 30 e 60 apoiado, esquadro de 45. A partir dessa altura ali, vamos marcar 2, que é a largura do segundo patamar do sólido. Agora você vem aqui com o seu escalímetro e marque 2. E aí você pode agora desenhar a sua aresta na parte superior dela. Reparem, fixem direitinho, cuidado para que ele não entre, o esquadro não entre por dentro da folha, senão sua aresta vai ficar torta. E agora, paralela a essa aresta, né? Como nós tínhamos traçado, nós podemos agora continuar apoiando aqui no esquadro, mantendo aqui de 90 graus, ó, fazer essa terceira rampa aqui, né? Que vai ser o quê? Paralela a essa. Só que eu posso levar agora para cá, ó. Reparem, ele vai estar me garantindo. Eu prefiro sempre traçar as minhas rampas utilizando sempre os 2 esquadros, um apoiando no outro. Isso dá mais firmeza e evita que você desenhe torto, né? E depois tenha que apagar. Cada vez que você apaga, você suja mais o seu desenho. Tá aí. Tá quase terminado o nosso sólido. Temos essa rampa aqui, ó, que a outra obedecia um ângulo de 60 graus, mas essa vai obedecer um ângulo de 45. Olha aqui, ó. Perfeito, ó. Eu venho agora aqui, pequeno ajuste, e posso desenhar essa rampa de 45. Posso aqui apoiar, ó, se eu apoiar aqui o esquadro no ângulo de 90 graus, ó, avançar, 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 o de 45 sobre ele, ó, tem a outra rampa aqui. Tem essa outra aresta inclinada certinha, apoiando um esquadro no outro. Acabou. Tá aí o nosso sólido. Podemos agora apagar as linhas de excesso, as linhas auxiliares. Como no caso nós não estamos desenhando as arestas invisíveis do sólido, né? Poderia, mas eu estou fazendo apenas as arestas visíveis. Vou apagar aqui as linhas auxiliares, deixar apenas os eixos. Com muito cuidado para não sujar, para não manchar e não apagar as arestas que você fez.